Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha, que será um monitoramento de hábitos saudáveis, utilizando o Planilhas Google. E esta planilha conta com algumas interações e dinâmicas, como, por exemplo, a utilização de caixas de seleção para marcar quais hábitos foram realizados em um dia, e também essas caixas de seleção podem ser utilizadas para marcar conforme um hábito foi realizado ao longo de uma semana. E de forma dinâmica, é contabilizado o progresso no dia, que é exibido por meio de uma barra de progresso, que vai sendo dinamicamente atualizada, e também, para cada hábito, temos dinamicamente o percentual, o progresso ao longo da semana. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha e estas dinâmicas. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Primeiro, vamos formatar e estilizar esta tabela, esta planilha, para termos algo mais semelhante a este exemplo. Então, para ter uma melhor experiência de utilização da planilha. Caso não queira acompanhar este momento da estilização e formatação, vou deixar o vídeo dividido em capítulos, então basta pular para o próximo capítulo. Então vamos lá. Formatação e estilização desta tabela. Vou começar selecionando o intervalo de dados, manualmente, com o mouse, ou poderia também utilizar o atalho do teclado Ctrl A, para selecionar toda a planilha, toda a tabela nesta aba do exemplo prático. Tendo tudo selecionado, vamos aplicar algumas formatações. Então, tamanho da fonte, podemos aumentar para um tamanho de fonte 12, por exemplo. Podemos alinhar na horizontal ao centro, alinhar na vertical ao meio. Muito bem, temos algumas células que o conteúdo excede a largura da respectiva coluna da planilha. Então, para isso, vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna A e clicando sobre a coluna A, mantendo o botão do mouse pressionado, vou arrastar para as demais, então da coluna A até a coluna G. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre a coluna A e selecionar esta opção de redimensionar colunas de A até G. Selecionando, aqui podemos definir uma largura em pixels, sendo que o padrão é 100 pixels. No momento, vou utilizar esta opção de ajustar aos dados. Apertando em OK, então as colunas foram redimensionadas conforme o conteúdo de cada uma das células. Muito bem, podemos também aumentar a altura das linhas. Poderíamos utilizar, por exemplo, 50 pixels. Então, tendo este valor 50, vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a linha 1 e manter pressionado e arrastar, por exemplo, até a linha 20. Clicando com o botão direito do mouse sobre alguma das linhas, então o valor 1, por exemplo, da linha 1. Botão direito do mouse, redimensionar linhas da linha 1 até a linha 20. Aqui, então, especificar a altura da linha, padrão 21 pixels, vou aplicar, por exemplo, 50 pixels. Apertando em OK, já redimensionamos também a altura das linhas. Muito bem. Vamos começar agora as próximas estilizações. Inicialmente, vou selecionar o conteúdo da tabela, abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de cores alternadas. Vamos aplicar aqui um estilo padrão e vou remover essa opção de título, pois iremos estilizar manualmente o título da tabela. Apertando em concluído, muito bem. Para o título, vou selecionar aqui onde há monitoramento de hábitos da semana, na célula A1, manter o botão do mouse pressionado e arrastar até a coluna G. Tendo todas essas células selecionadas, vou utilizar este atalho de mesclar células. Muito bem. E vamos também aproveitar e aplicar uma cor de preenchimento e alterar a cor do texto. Vamos fazer isso também para cada um dos hábitos. Então, por exemplo, aqui onde tem esta meta, este hábito de beber pelo menos 2 litros de água no dia, alterar a cor de preenchimento e alterar a cor do texto. Vou fazer o mesmo para exercício, sono e leitura. Então, cor de preenchimento, cor do texto. Farei o mesmo aqui onde há o geral, também alterar cor de preenchimento e alterar a cor do texto.
Aqui onde teremos os percentuais do hábito ao longo da semana, também faremos algo semelhante, então alterar a cor de preenchimento, alterar a cor do texto para cada um dos hábitos. Então, sono e leitura. Muito bem. Aqui onde vai sobrar um pouco de espaço, vou mesclar as células, alterar a cor de preenchimento e alterar a cor do texto. Além disso, poderia selecionar a tabela e utilizar esta ferramenta de bordas, então aplicar todas as bordas. Também vou brevemente ajustar a cor utilizada aqui para a meta, o hábito da ingestão de água. Muito bem. Para finalizar, então, essa estilização, esta formatação básica, vamos adicionar alguns emojis aqui para cada uma das metas. Para isso, vou selecionar aqui o texto e estou utilizando o sistema operacional Windows, vou utilizar o atalho do teclado, então a tecla Windows e a tecla ponto. Então, digitando Windows ponto, abre este menu que possui alguns emojis que podemos utilizar. Então, por exemplo, inicialmente um emoji de gota para representar a água. Exercício, então, novamente atalho Windows ponto, poderia selecionar um emoji de exercício. O mesmo para sono, então Windows ponto e este emoji de sono. E novamente Windows ponto e aqui este emoji de leitura. Aqui já estão nos mais recentes, mas poderia também buscar. Então, por exemplo, aqui em emojis, poderia digitar, por exemplo, livro. Teria algumas opções, vou utilizar este emoji de livros. Muito bem. E agora, novamente, os conteúdos estão brevemente excedendo a largura das colunas, poderia manualmente ajustar, então clicando no final de cada coluna da tabela, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para ampliar um pouco a largura da coluna. Muito bem, então agora sim vamos iniciar as interações desta planilha de hábitos saudáveis. Temos aqui data, cada um dos hábitos que desejamos monitorar, os valores de datas ao longo de uma semana, por exemplo, e vamos então selecionar este intervalo para inserir as caixas de seleção. Queremos marcar se foi ou não realizada a tarefa, o hábito, a meta naquele dia. Então, tendo selecionado este intervalo da tabela, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Muito bem. Aqui uma informação importante, quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro, e quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve iremos utilizar isso. Muito bem. Progresso no dia. Aqui queremos então um percentual, que será, respectivamente, refletido em uma barra de progresso. Para o progresso no dia, queremos trabalhar com percentuais, vou inicialmente selecionar o intervalo de dados e utilizar esta ferramenta, este atalho de formatar como porcentagem, para já deixar no tipo de dado adequado. E agora então, vamos fazer o seguinte. Se uma caixa de seleção desmarcada retorna valor falso e uma caixa de seleção marcada retorna valor verdadeiro, como podemos contabilizar as caixas marcadas ou desmarcadas em um intervalo? Para isso, podemos utilizar a função cont.c. Então, digito igual a cont.c, esta função que realiza contagem condicional em um intervalo, ou seja, só vai contabilizar quando um critério for respeitado. Qual intervalo queremos analisar? Inicialmente, poderíamos então analisar para esta data, do dia 1 de abril de 2026. Então, seleciono um intervalo, ponto e vírgula, e qual é o critério? Bom, caso eu queira contar quantas caixas de seleção foram marcadas, poderia utilizar o critério verdadeiro, então este valor lógico que representa a caixa de seleção marcada. Fechando parênteses e apertando Enter, conforme formos marcando as caixas de seleção ou desmarcando, já vai sendo dinamicamente atualizado esse valor. E agora então bastaria fazer o mesmo aqui no progresso, então igual a cont.c, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados que iremos analisar, ponto e vírgula, critério de teste para contabilizar, critério verdadeiro, ou seja, caixa de seleção marcada. Porém aqui queremos um percentual, então vamos ter este retorno da função cont.c, barra, que irá representar a divisão, o valor total de hábitos que queremos monitorar, neste caso, água, exercício, sono e leitura. Então, dividido por 4. E apertando Enter,
conforme formos marcando as caixas de seleção, o progresso do dia vai sendo dinamicamente calculado. Então, por exemplo, nenhuma das 4 metas realizadas, 0%. Metade foi realizada, 50%. Todas foram realizadas, 100%. E assim por diante. Agora basta replicarmos isto para as demais. Então, aqui onde já temos esta conta, contabilizando as caixas marcadas e dividindo pelo valor 4, que é o total de hábitos monitorados, nesta célula, então, vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre este círculo azul que está no canto inferior direito da célula, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais. Desta forma, já temos o progresso para cada um dos dias da semana. Então, por exemplo, 0%, 25%, 50%, 75%, 100% e assim por diante, conforme vamos marcando ou desmarcando as caixas de seleção. Muito bem, faremos uma lógica parecida para contabilizar o progresso na semana. Então, novamente, por exemplo, para a semana em relação ao hábito de beber água, igual a conte.c, seleciona a função. Agora o intervalo que iremos analisar, então, é das caixas de seleção deste hábito ao longo da semana. Então, conte.c, deste intervalo, ponto e vírgula, contabilizando as caixas marcadas, ou seja, o critério verdadeiro. E vamos dividir, então, barra, vamos dividir pelo valor 7, que representa uma semana. Apertando Enter, já está também dinamicamente contabilizando. Então, por exemplo, 0%, e se em todos os dias este hábito foi realizado, 100%. Novamente, então, vou replicar esta lógica para as demais. Então, seleciono esta célula que já possui a regra feita. No canto inferior direito a este círculo azul, vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ele, manter pressionado e arrastar para as demais. Desta forma, já está funcionando. Então, os intervalos foram ajustados. Aqui está contabilizando apenas o intervalo do hábito exercício, aqui do hábito sono, e assim por diante, conforme vamos marcando ou desmarcando, vai até o 100%, ou, por exemplo, do 0 ao 100%, dinamicamente atualizado. Vou brevemente ajustar a estilização. Então, temos aqui exercício. Vou utilizar esta ferramenta de pintar formatação para aproveitar esta estilização em verde e vou aplicar aqui no progresso geral, novamente ajustando para formatar como porcentagem, ou poderia simplesmente alterar a cor de preenchimento para manter um padrão. Muito bem, e agora sim vamos para as barras de progresso que irão refletir estes percentuais. E se você está gostando do conteúdo e da didática desta aula até o momento, aproveita e deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Para a barra de progresso, iremos utilizar a função sparkline, então digito igual a sparkline, essa função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Muito bem, seleciona a função e os seus parâmetros, primeiro o intervalo de dados que iremos analisar e depois as opções para personalizarmos a barra de progresso. Aqui, então, barra de progresso, queremos refletir este percentual, por exemplo, que está no progresso para o respectivo dia. Seleciono o progresso no dia, ponto e vírgula, e para personalizar, então, a barra de progresso, vou abrir e fechar chaves, e entre as chaves, abrir e fechar aspas duplas, e entre elas digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, e novamente abrir e fechar aspas duplas. Entre elas, vou digitar bar. Ou seja, o tipo de gráficos é um gráfico de barras. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula. Novamente, abrir e fechar aspas duplas e entre elas color 1, a cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida. Novamente, abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar green, por exemplo, que é verde em inglês. Após o fechamento das aspas duplas, novamente ponto e vírgula. Abrir e fechar aspas duplas e o último parâmetro, max, que é o valor máximo da barra de progresso, e após as aspas duplas, barra invertida e o valor 1, que irá representar o 100%. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos a barra de progresso, que vai sendo dinamicamente atualizada conforme marcamos as caixas de seleção, então representando o progresso para o respectivo dia. Agora então vamos replicar esta lógica para as demais células, e para ter agilidade e produtividade diariamente ao utilizar as planilhas, gosto de utilizar um bom mouse e um bom teclado. Vou deixar o link
do mouse e do teclado que utilizo aqui na descrição do vídeo. Prosseguindo, então, replicar esta barra de progresso para as demais células. Então, selecionando aqui onde já temos a fórmula Sparkline feita, no canto inferior direito da célula há este círculo azul, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e manter pressionado e arrastar para as demais células. Desta forma foi replicado, então, ajustando apenas a célula de referência para o progresso no respectivo dia. E assim, as barras de progresso vão sendo dinamicamente atualizadas com o progresso no dia. Também temos a questão, então, do progresso na semana para cada uma das metas dos hábitos e assim por diante. E agora que aprendemos um pouco mais sobre estilização e formatação, caixas de seleção, função Conte.c e função Sparkline no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.